Olá, olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um Spoilercast. Danilo, para quem está aqui chegando pela primeira vez, conta pessoal o que é o Spoilercast. O Spoilercast é o nosso programa semanal, onde nós falamos sobre cinema, as estreias do cinema, falamos também sobre serviços de streaming e também no final damos nossas opiniões e avaliações sobre os conteúdos que temos assistido essa semana. Muito bem, a gente conta que está chegando aí na Netflix, na Amazon, nos serviços de streaming da sua preferência. Conteúdo longo, né? O pessoal costuma reclamar, fala, pô, 1h30 um vídeo aí, é difícil. Por que o vídeo tem 1h30? Bem, o que estamos gravando aqui é um podcast. Um podcast nós comentamos várias coisas, é um programa longo em que é melhor que seja ouvido na sua plataforma de streaming favorita, de podcast favorita, mas se você quiser assistir pelo YouTube, você pode, nada impede, a gente faz esse vídeo justamente para as pessoas terem a oportunidade de ver também pelo YouTube. Muitas vezes eu estou trabalhando, estou no meu serviço, aí eu deixo o YouTube aberto, com alguma coisa rolando, minimizo a tela e vou trabalhando. Então, eu uso o YouTube muitas vezes para ouvir conteúdo. Então, o YouTube, esse vídeo é disponível no YouTube para pessoas que fazem isso. Mas, se você preferir ouvir no Spotify, acho que é a plataforma que a gente mais ouvir no Spotify. Então, o nosso programa tem esse padrãozinho, né? A gente fala sobre notícias, estreias da semana, o que está chegando no Netflix, o que está chegando no resto, a gente faz aquela brincadeirinha, a comparação entre os conteúdos. O que está melhor. Aí a gente fala sobre conteúdo de séries novas que estão chegando e filmes que a gente assistiu ou séries que a gente terminou de assistir, o que a gente achou. Então, vamos começar com as notícias da semana. Roda a vinheta. Bem, no dia 30 de dezembro, a Netflix ela divulgou a sua lista de produtos mais assistidos do ano. Uhum. É uma lista bastante curiosa e há muito tempo ela vem recheada com um nome bem peculiar, né? Adam Sandler novamente na lista, assim como ano passado. Adam Sandler é o grande nome da Netflix, né? É inacreditável como o Brasil abraça o Adam Sandler nos conteúdos, e o conteúdo de forma geral mais visto nesse ano pela Netflix foi La Casa de Papel parte 3. No Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil, o conteúdo mais visto em geral. Isso, entre filmes e séries. Entre filmes e séries, La Casa de Papel. Em segundo lugar, Mistério do Subterrâneo, do Adam Sandler. Então, é a série mais vista e o filme mais visto. Exatamente. Aí tem a lista com as 10 séries e com os 10 filmes, né? Isso. A lista completa nós temos, em terceiro lugar, Esquadrão 6. Aí. Você está com a lista dos filmes e séries misturadas, é isso? Essa é a lista de conteúdos de modo geral. Fala a lista separada, porque aí vai falar o que tá no geral. Tá bom. Filmes. Nós temos Mistério no Mediterrâneo como primeiro lugar. Sim, a gente comentou sobre ele entre os piores filmes do ano no vídeo passado. Esquadrão 6, dirigido por Michael Bay, também na lista. Também na lista dos piores filmes do ano. O Date Perfeito é um filme do Noah Centineo, uma comédia romântica. Eu vi, é bem ruim. Operação Fronteira. Sim, com o Ben Affleck, eu assisti, é ok. É ok. Mega romântico. Eu acho legal até, inclusive entrou em um monte de lista de pior do ano, eu não concordo, eu acho um conteúdo bem ok. Eu não acho bom. Sabe? Não, é ok, é aceitável. 6 vezes Confusão, filme aí do Marlon Wayans. Terrível. É bem ruim. Crush à Altura, também comentamos aqui como sendo um conteúdo. Você não gosta, né? Não, detestei. Eu não vi esse. O Menino que Descobriu o Vento, aqui minha grande surpresa, a melhor coisa dessa lista até agora. Surpreendente mesmo. Sim. Amor em Obras. Eu não vi. Em décimo lugar, a recente estreia da Netflix em animações, Klaus. Então, eles fizeram uma conta, né? Que assim, para coisas que estreou há menos tempo, eles fazem uma projeção. Sim. Eu estou surpreso por não estar. Os grandes filmes da Netflix do ano não estar, né? Irlandês, História do Casamento, Dois Papas. Então, conteúdos muito bons não estar. Aliás, é surpreendente como às vezes a gente fala com o pessoal, assiste esse filme, História de um Casamento, é um filme que é para todo mundo. E às vezes não é um filme para todo mundo. Você pega o filme do Michael Bay, é um filme para todo mundo, né? Então todo mundo com mau gosto, mas para todo mundo. É como é. E bem, nos conteúdos de séries, nós temos aqui em primeiro lugar La Casa de Papel, que é o conteúdo mais visto da Netflix nesse ano. Sim, no Brasil, né? No Brasil. Nos Estados Unidos não é. Em segundo lugar, a série The Witcher, recém-lançada também. Essa é uma projeção. Essa é uma conta assim, que considera os dias lá. É uma conta um pouquinho covarde.
Em terceiro lugar, a série brasileira Sintonia, né? Produzida Surpreendente essa pra pelo mim. canal Condzilla. Essa eu não assisti, não. Eu também não vi. Titãs, né? Titãs da DC. Isso, da DC, que está disponível aí. Sex Education, Gosto. do Asa Butterfly, né? Essa Isso, série. vai ser a segunda temporada agora. Sim. E Stranger Things 3, né? A parte Sim. 3 da série aí das criancinhas dos anos 80. Sim. Que é o conteúdo mais visto nos Estados Unidos. Irmandade. Na verdade, eu assisti também, entendo porque está nessa lista, eu entendo muito mais do que a Sintonia, inclusive. Lucifer, a 4ª temporada. Nossa, é impressionante, né? Essa temporada já produzida pela Netflix, Sim. né? The Umbrella Academy. Sim. E você, gosto de Umbrella Academy também. E você? Isso. E a segunda ou a primeira? A segunda. Já a segunda? Já a segunda. Muito cedo pra dizer. Também acho. Né? Sei lá. É isso. Então a gente vê que o que a gente às vezes acha, Netflix errou em fazer Mistério no Mediterrâneo, errou de jeito nenhum. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Então, eles estão agradando, as pessoas têm um gosto mais apurado, mas estão agradando também o grande público, né? Sim, que assim, quanto mais pessoas verem o conteúdo, na verdade, o conteúdo, a qualidade do conteúdo parece não ser tão importante para a quantidade de visualização que a Netflix tem. E aí você pega, por exemplo, séries que foram canceladas, como a série da Drew Barrymore, né, que é da zumbi lá. Sim, Santa Clarita Diet. Isso. Todo mundo chia. Cancelaram a série, mas não é uma das séries mais vistas. Exatamente, não tinha público. Isso, pra Netflix, o que importa pra eles são números. É números, né? É número de pessoas que vêm. A título de curiosidade, nós temos aqui a mesma lista, mas dos Estados Unidos, né? E tem o irlandês, né? Sim. Tem o irlandês na lista. Em séries, nós temos Stranger Things, The Witcher, The Umbrella Academy, Dead to Me, que eu não sei o nome aqui no Brasil, essa eu não. You, né? Você, a segunda temporada. Olhos que Condenam. Inacreditável. Olha, essas duas, Inacreditável e Olhos que Condenam, essas duas excepcionais séries, infelizmente o brasileiro não está vendo, tá deixando para ver outras coisas. Sex Education, mas aqui eu acho que a Netflix escorrega um pouco, né? There Reasons Why. Terceira temporada. Que é ruim, viu? É bem. Nossa, isso é terrível. E Rising Dion, né? Aqui eu dropei, eu não terminei o Third Reason Why. Criando Dion. Você não viu a terceira temporada? Não, eu parei na terceira temporada. Eu tentei assistir ela e não deu. A segunda foi difícil, mas eu não gosto de parar as coisas na metade, eu gosto de ir até o final pra ter uma visão global. Eu só assisti a primeira temporada. Eu não tive coragem de ver o restante. Com certeza é a melhor, né? É boa a primeira temporada. Eu não acho, mas ok. Eu acho a primeira temporada, o resultado eu acho positivo. Tem um monte de polêmica, tudo, mas... Uma cena retirada posteriormente, né? Isso é bem interessante. Eu acho que conversamos sobre isso na época, né? Tipo, se é válido você retirar, modificar um conteúdo já lançado e o impacto que isso tem dentro dos telespectadores. E é algo muito comum em jogos. Mas em filme... La Casa de Papel, que adicionou uma cena, você viu isso? Sim, adicionou o Neymar, né? A participação do Neymar aí na série. Tinha um problema burocrático lá, por isso que tinham tirado, depois devolveram. Em filmes lá nos Estados Unidos, Mistério no Mediterrâneo aparece como primeiro lugar também. Né? Aí, 6 vezes Confusão. Qual que é diferente na lista? Nós temos em quarto lugar o Irlandês. O Irlandês aí, ó. Já falamos aqui. Nós temos em oitavo lugar Spider-Man Spider-Verse. Nossa, que não tem aqui. No Brasil, se tivesse, sim, provavelmente. Excelente. Wi-Fi Ralph, né? Um novo filme do... Acho que vai ser na Amazon aqui, né? Não sei. Também não sei. Lá saiu no Netflix e aparece aqui no nono lugar. O resto é muito parecido com a nossa lista. Sim. Então é isso. Esse é o que o pessoal está vendo. E a conclusão é essa, né? A gente às vezes acha que a gente sabe alguma coisa. O pior filme do ano, pior para nós, né? Pra a Netflix tá dando risada. Sim. Né? Na verdade, já falamos isso aqui uma vez anterior. O Adam Sandler tem um acordo com a Netflix de lançamento de filmes. Esse acordo estendia para 3 filmes e foi renovado para mais 3 filmes, né? Os 3 primeiros filmes, se eu não me engano, foram Ridiculous Six, Zerando a Vida e... É um filme de... Em que o cara é um produtor de cinema, exatamente, de óculos. É o nome dele. O nome do filme é o nome dele. É um filme muito ruim. É bem ruim.
E assim, foram os 3 primeiros filmes que ele lançou, Grande e agora sucesso. foi renovado para mais 3 filmes. O primeiro dessa leva de filmes foi o Mistério no Mediterrâneo, né? Que fez bastante sucesso. Sim. E assim, provavelmente veremos mais 2, pelo menos, mais pra frente, né? Sim. Bom, tá dando certo, é o que importa, né? Tá todo mundo feliz, né? O público que está assistindo está feliz, nós podemos nós temos os piores do ano para dar risada aqui, né? E temos também os melhores do ano. Então acho que. Mas eu tenho uma curiosidade, Fabiano. Dos 4 filmes lançados pela Netflix, qual o seu pior? Dos filmes. Não, desses 4 ou a gente pode Desses incluir 4, o Jake Gyllenhaal? Não, desses 4. Mistério Mediterrâneo. Mistério Mediterrâneo, esse é Alex Sawyer, se eu não me engano. Sexto Cruzou é o pior. É o. Ridiculous Six. Não, 6 vezes Confusão. Não, tô falando apenas dos filmes da Dan Sandler. Desculpa, eu entendi o filme desse ano. Como que é? Zerando a Vida. Zerando a Vida. Deixa eu ver. Eu te respondo fácil. Ridiculous Six. Ridiculous Six eu acho que é o pior filme da Dan Sandler, na minha opinião. Não tem nada. Acho que foi o primeiro filme assim que eu tive que dar o braço a torcer e falar: caramba, acho que ele é ruim mesmo, viu? Eu acho que as pessoas estavam certas. Mas assim, ele sempre foi ruim, né? Foi uma sequência, né? Teve aquele, cada um tem a gêmea que merece. Que é terrível, Nossa Senhora. Esse é o meu garoto. Então tem uns filmes que tava bem difícil. E Esse é o Meu Garoto, já comentamos aqui, é um filme completamente surreal. Sim. Assim, e eu acho que nem podemos dar desculpa de que ele é o seu tempo, porque o filme é, sei lá, 2015, atual. sabe? Atual. E nossa, o filme lida com uma professora transando com um aluno de 13 anos como se fosse algo glamuroso, sabe? Algo que no Brasil, por exemplo, é um crime, é estupro de vulnerável. E no filme passa como se fosse algo completamente glamuroso. Não, eu acho que assim, o Adam Sandler, ele tem pouco filtro para escolher as produções que ele participa, né? Quando ele quer, eu acho ele muito bom. Até do que ele faz, ele é muito bom, porque ele era engraçado, né? Fora aquele filme Lá Vem os Pais, que é aquele filme. E aquele Ridículo Six, eles querem que seja engraçado no ridículo, né? E eu acho o ridículo muito ridículo. E pela grandiosidade do filme, o grande elenco, né? Eu acho o pior filme da leva da Netflix. Eu concordo com você. Não, concorda não, ele acha Zerando a Vida pior. Verdade, não, eu acho Zerando a Vida pior. Eu tenho muitos problemas com todos eles são horríveis, todos eles são detestáveis. É que o Zerando a Vida, ele também me ofende. Sabe? Não, Zerando a Vida não é nada que foi um problema pra mim, tão grande não. Mas aquele filme que você tem que assistir, você tenta assistir com o cérebro desligado, e infelizmente isso não é possível. Essa frase, né? Desliga o cérebro para assistir, isso não existe. Isso não existe, pessoas. Não existe. Eu sei que as pessoas falam, tem que assistir, se desprender. Eu não acredito que isso exista. Quando você vai assistir uma obra, você quer prestar atenção na obra, você quer que a obra te agrade de alguma forma. E se você precisa se desprender de quem você é naquele momento para gostar da obra, é porque a obra não é boa. E existem filmes de comédia e filmes de ação que a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, esse ano é um ano, eu achei um ano incrível. Tem muito filme bom. Tem muito bom filme de comédia e tem muito bom filme de ação. E a gente vê, o filme de ação não precisa ser ruim para ser bom. Você pode assistir um filme de ação com o cérebro ligado. Um exemplo, por exemplo, é os filmes do Identidade Bourne. Eu gosto daquela série de filmes. São filmes assim que eles são inovadores ao seu tempo. A história ela é levemente aceitável, assim. Tem algumas coisas que não dá. O Missão Impossível, né? A série Missão Impossível tem muitos filmes que são legais os conteúdos. Eu coloco na mesa puxo logo o trunfo, que é Mad Max. Mad Max é um filme de ação completo, e o filme é pura ação, é ação do início ao fim. Eu acho que é diferente, né? Mad Max é um filme redondo, né? É um filme feito como um filme. Mas aí você pega essas grandes franquias, você perde o controle, né? Ok, eu concordo. O Mad Max está bem acima da curva. Não, sem comparação. Então é isso. Então agora vamos com as estreias do cinema. Voltamos agora com as estreias do cinema. Acho que a maior estreia do cinema dessa semana é da Disney, né, Fabiano? Sim, essa semana tem poucos filmes entrando em cartaz, né? Apenas 3 filmes que eu selecionei, que eu
verifiquei. E são 3 filmes que nos interessam. Sim, né? com certeza. Cada um por um motivo. A maior estreia é a Frozen 2, né? Continuação do sucesso da Disney de 2015, o primeiro Frozen. por aí. O filme que arrecadou bilhão aí na bilheteria, né? O 2 já arrecadou 1 bilhão lá fora. Então é um filme bastante esperado. Ele pega uma gama muito grande de público, desde a criança até o adulto, né? Foi um filme muito comentado na época. Algumas pessoas dizem que ele revolucionou em alguns pontos, eu acho que não. Eu acho que ele é um filme bem padrão Disney, sabe? Eu fico com uma expectativa muito grande em relação a ele e eu acho ele um filme ok. Ele é um filme padrãozão, sabe? Ele é um filme Disney com todas as temáticas e vícios que a Disney tem há 70 anos. Eu lembro que eu vi uma crítica do Pablo Villaça, e o Pablo Villaça, ele dá, eu não sei se é nota 10, mas ele coloca o filme lá em cima e eu não vi o mesmo filme que ele. Eu acho um filme assim bom, um bom filme, assim, mas tem nem comparação com as genialidades que a Disney já fez, né? Sim, sabe, eu entendo esse fervor infantil que as crianças têm pelo filme, mas você, analisando o filme como uma obra, eu acho ele como um filme qualquer da Disney. E o 2 tá com expectativa pra ele? Não. Não tá. Eu quero ver, eu vou assistir, eu tenho... Provavelmente deve ser uma das melhores animações do ano. Sim, eu sempre analiso a qualidade da animação e tudo mais. Então, o meu medo é que ele faça um burburinho muito grande e meio que apague o Perdi Meu Corpo, que nós já comentamos aqui, que é meu favorito pro Oscar. Então, eu não gosto do Klaus, mas tem o pessoal o Klaus tá correndo por fora forte também, viu? Sim, eu acredito no Klaus, eu gostei muito mais do que você do filme, né? Mas minha confiança para premiação ainda é Perdi Meu Corpo, e mesmo não vendo Frozen, eu acho que ele não vai me surpreender tanto quanto Perdi Meu Corpo fez, mas eu quero assistir, eu quero ter essa visão, eu quero ser surpreendido, eu quero que o filme seja bom. Porque esse filme demorou de estrear no Brasil. A Folha já estreou já faz cerca de um mês. E pelas críticas que está chegando, ele é inferior a Toy Story 4. Então o maior filme da Disney esse ano deve ser o Toy Story 4 mesmo. Que eu achei ok também. Bem. Apesar da participação lá do Keanu Reeves. Eu acho bom tudo, né? Tem muita coisa legal, mas é que a gente, infelizmente, o filme, quando é uma continuação, a gente carrega, querendo ou não, não, mas eu vou separar. Não tem como. Um pouquinho você acaba comparando. E a gente tá com o 3 na cabeça, né? E o 3 é uma coisa. O principal problema é que o Toy Story 1 e o 2, eles são uma repetição da fórmula. Sim. Né? Tipo, pra quem não assistiu, desculpem falar esse spoiler da plot, mas o Woody, ele claramente tá fazendo merda. E a merda que ele faz prejudica todos os outros brinquedos. E o resto do filme ele tá tentando consertar as besteiras que ele fez. Esse é o roteiro do 1, esse é o roteiro do 2. Querendo ou não, é isso, sabe? O Woody é o vilão da história. E ele sempre foi. Ele sempre foi o personagem que vai fazer besteira, desde o primeiro, negligenciando o Buzz. Ele meio que prejudica a situação dos outros brinquedos, porque ele quer ser o favorito. E isso é bem, bem ruim. Eu diria, você assistiu o 4? Eu diria que essa fórmula é meio que repetida no 4. Exatamente. Né? O problema é que o 3 quebrou um pouco a fórmula. Por isso que o 3 é tão bom. Exatamente. O 3 é um filme bom porque em vez dele pegar o ritmo, o Woody fez merda e nós temos que consertar. Não, a situação é completamente diferente, o aspecto do filme é completamente diferente e ele te entrega um filme muito mais humano e que você sente muito mais a sensação de perda dele. Exatamente. O 4 volta para a fórmula básica. Então, ele parece muito o 1 e o 2. Mas ele volta para a fórmula básica porque ele quer resgatar aquele espectador lá de trás, né? Ele não quer resgatar, ele não quer pegar o espectador talvez do 3, ele quis pegar o espectador do 1 e do 2. E talvez esse seja o grande problema. Eu também acho. Como eu falei, eu quero ser surpreendido. O 3 me surpreendeu. E por isso eu tenho tanto carinho por ele. Eu acho ele o melhor da trilogia. Sim. E eu acho o 4 apenas uma repetição da fórmula. A gente tá falando sobre estreia de Frozen e viajou nas Toy ideias Story. Desculpe. A gente faz isso muito. Vocês perdoam nós mais uma vez. Então, Frozen 2 chegando em 47 salas aí. São Paulo inteiro. Todas as salas de cinema devem estar passando Frozen. Quero assistir, vou ver se eu consigo assistir quando sair home video, provavelmente não vou. Provavelmente talvez eu vá sim, porque eu tenho um bebê pequeno e existe uma coisa chamada Cine Materna. Sabe o que é Cine Materna, Danilo? Não sei o que é Cine Materna. É um projeto incrível que é feito para as mães que têm filhos pequenos poderem ir ao cinema, porque não dá pra gente ir pro cinema numa sessão normal que a criança chora. Bebê de 6 meses é complicado. Então eles fazem uma sessão com um som mais baixo,
com o ar-condicionado menor, com luzes parcialmente ligadas e um trocador lá na frente na sala. E aquela bebezaiada chorando. Então eu assisti um monte de filme esse ano dessa forma. Assisti o Rei Leão, assisti Malévola, assisti várias... Era uma vez em Hollywood, eu assisti numa sala de cine materna. Nossa. Por quê? Porque mesmo sendo um filme para maiores, o que importa são as mães e não os bebês. Claro. São bebês, eles não vão analisar o filme ou... Só que uma mãe não pode levar um filho pequeno numa sala dessa. Já o Rei Leão estava cheio de outras crianças, que a mãe tem 2 filhos, leva o bebezinho e leva outra criança de 10 anos para assistir. Né? Normalmente é segunda, terça, um dia de semana e no começo da tarde, 2, 3 horas que as salas são mais vazias. Então pode ser que eu abra uma sala de cine materna e eu vá ver no final desse mês. Se isso acontecer, eu conto para vocês o que eu achei. E como segundo filme, nós temos o provável concorrente ao Oscar de um dos seus diretores favoritos, né, Fabiano? Clint Eastwood. Adoro. Clint Eastwood, né? Vem com o seu novo filme, O Caso Richard Jewell. E aí, suas expectativas para esse filme, Fabiano? 0. Sério? Sério. Igualmente, Sniper Americano é um filme que o Clint Eastwood ele entrega um filme por ano, né? O Clint Eastwood Ele virou o Woody Allen. É absurdo o ritmo que ele trabalha. Tá velho já, deveria estar cansado, mas não tá. Tá na carga máxima aí. Esse filme, ele não era para ter sido terminado em 2019. Ele era um filme que possivelmente teria que passar para 2020. Mas aceleraram ele aí para entregar no final do ano. E a Cat Bates, ela foi indicada ao Oscar Globo de Ouro de coadjuvante, né? Por esse filme. Ele corre por fora no Oscar de melhor filme. Eu não acredito. Mas, quem sabe? Coisa grande esse ano, né? Eu acho que sim. Assim, eu não sou tão fã do Clint Eastwood quanto o Fabiano. Eu tenho muitas ressalvas com relação à visão política dele, que ele coloca nos filmes. Tipo, eu não tenho problema nenhum da visão, ter a visão política dele. Eu nunca tinha reparado a visão política dele até o filme que ele faz dos meninos que salvam o trem. Os atores que fazem o filme são os próprios heróis. Você assistiu esse filme? Não vi esse filme. Do ano passado, do anterior. Vocês poderão precisar... Não é a Mula? Não, anterior. É um ano anterior. O nome do filme, se não me engano, é O Horário do Trem. Isso é o seguinte, os meninos estão fazendo um mochilão meninos assim, são adultos, né, 18, 20 anos. Eles estão fazendo um mochilão pela Europa e eles embarcam num trem. Nesse trem tem um atentado terrorista. E eles, com o conhecimento que eles têm, militar, eles conseguem impedir, salvar aquele trem do atentado terrorista. E aí o que ele fez? Em vez de contratar atores para fazer os papéis, ele colocou as próprias pessoas que foram lá. Trem para Paris. Saiu como 2018, ano passado. Tem um número antes. Meio-dia 15? 15 e 17. 15 e 17. Trem para Paris. Acho que em inglês ele chama só 15 e 17. Que é o horário. Então esse filme fica bem clara a posição política dele. Tanto que eu adoro ele, mas esse filme eu confesso que me incomodou um pouco, assim, porque eu não vou falar filme antigo já, né? É 2018. 2018, né? Nossa, então ele já fez um filme em 2019 e já fez outro. Em 2019, a Mula é de 2018 também, final não é? 2018. Isso, ele fez 2 filmes em 2018. 2018. É que esse filme era menor, né? O 15 e 17 bem menor. É um filme menor. E a Mula era o filme que ele vinha mais para premiações. Eu vou falar como todo esse filme. Ele glamoriza uma coisa que se todo mundo fizesse, tinha um monte de gente morta por aí. Não que as pessoas lá que fizeram não sejam heróis, eles merecem ser tratados como heróis, mas você glamorizar da forma que fizeram, eu acho um pouco irresponsável, né? Infelizmente nem todo mundo que reage a um assalto sai vir para contar a história, né? Não reajam a assalto, pessoas. Isso é uma recomendação da própria polícia, você não reagir a assaltos. Então, a sua vida vale mais do que suas pertences. E aí eu não gosto dos meninos, que eles sempre me pareceram meio malucos, vou falar a verdade pra você. O filme trata, assim, esses meninos têm problema. Sabe aquele cara que ele quer muito ser policial, ele quer muito ser do exército, ele quer que você fala, é melhor até que esse menino não entre, porque isso pode causar um problema. É a sensação que eu tinha com esse filme. Bom, o caso de Richard Jewell está em cartaz em 18 salas de cinema. Além da Cat Bates, tem a Olivia Wilde e o Sam Rockwell.
Então, é um grande elenco. O protagonista do filme, o Richard Jewell, ele não é conhecido também, né? Ele é um ator bem alternativo. Eu tô curioso, eu gosto como falei, eu gosto do Clint Eastwood pela visão política dele. Eu quero assistir o filme, eu quero saber se ele tem força para chegar nas premiações, mas eu acho que não. Né? Talvez não chegue. Mas, de qualquer forma, esse filme ele deve entrar na nossa lista quando a gente for falar dos filmes do Oscar. Isso, os filmes ele do entra, Oscar. mesmo que ele não seja indicado. Vai ser um filme que a gente talvez a Kate Bates vai para principal adjuvante, como foi no Globo de Ouro, não é? Talvez. A terceira maior estreia da semana. A terceira estreia não é maior, porque a terceira estreia é única. Nós temos aí O Farol. O Farol, o William Dafoe, Robert Pattinson, num terror preto e branco. Então é um filme bem peculiar, posso dizer assim, né? Não é um filme... Nós falaremos sobre ele no bloco de avaliações, ambos já vimos o filme. Sim. Né? Vamos discutir um pouco ele. Ele é do mesmo diretor de A Bruxa, sim, que é um filme que eu amo de paixão. Sim. Então é isso. Terror, está em cartaz nos cinemas e assistam. No bloco de avaliações a gente aprofunda mais no filme. Isso, é melhor. Na verdade, falaremos mais lá no bloco de avaliações, é melhor. Sim. E agora nós iremos para o bloco de estreias dos serviços de streaming, Netflix e as outras plataformas. Voltamos com Netflix versus o resto. Primeiramente, Danilo, conta pra gente o que tá chegando de bom na Netflix. Pois é, essa semana chegou, eu acho que o conteúdo que eu esperava. Sabe aquele conteúdo fofinho que acalma o coração, que eu espero o ano inteiro, que é Annie com E, né? Annie with Annie, como é o nome original é uma série canadense que conta a história de uma garotinha que foi adotada e está chegando a sua quarta e última temporada. Sim, já assisti as 3 primeiras, é incrível. O canal canadense lá cancelou a série, não é isso? Sim. E aí a gente hoje vive na expectativa de quem sabe a Netflix resgatar. Mas eu acho que essa quarta temporada termina a história. Né? Ela deve dar um gancho para uma continuação, caso a Netflix queira, mas eu acho que ela encerra o arco. Acho que sim. Eu espero que sim. A obra é baseada num livro que, se fosse ser contada da forma que seria, teria acabado na terceira temporada. Sim. Então essa quarta já é uma extensão maior da obra original. E também as séries que se estendem muito, elas tendem a ficar ruim, né? Então, talvez acabar agora não seja um problema tão grande, né? Sim. Além disso, nós temos algumas outras estreias. Nós temos a Spin-Out, sim, né? O Fabiano já viu. Bloco de aperitivo. Sim. Messias. Bloco de aperitivo. E O Vizinho. Bloco de aperitivo. O Vizinho aí é uma série espanhola. Eu já vi os 3 conteúdos. Spin-Out, uma série americana ou inglesa. Messias é uma série provavelmente americana também. É toda falada em inglês. Aliás, não é toda falada em inglês, não. Ela é metade lá falada na língua lá que fala na Síria. E O Vizinho é uma série espanhola. Chegou os 3 conteúdos. São 3 conteúdos novos, 3 primeiras temporadas. No bloco de aperitivo a gente conta o que é isso. Sim. Além disso, nós temos Drácula. Esse eu quero ver. Drácula. Sabe aquelas séries inglesas que tem 3 episódios longos? Tipo, como o Sherlock. Exatamente, queria citar. Sherlock. Como era originalmente a Black Mirror. Exatamente. 3 episódios de 1h30. É isso que Drácula é. Gosto do formato? De coisa de vampiro. Não, o formato me atrapalha bastante. Eu prefiro formatos menores, que se eu tiver que parar na metade é mais fácil. São 3 filmes, vamos dizer assim, né? 3 de 1h30. Parece que é um bom elenco, não conheço os nomes, mas é um bom elenco, é uma boa produção inglesa, e a Netflix está trazendo quase que simultânea. Essa série ela passou na Inglaterra lá. Quarta, quinta e sexta da semana passada. E já no sábado estava no Netflix. Exatamente. Então a Netflix ela recebeu o conteúdo. No sábado, o dia 4. Exatamente. No sábado recebeu o conteúdo. Então já está na Netflix e eu vou assistir. Semana que vem, eu não sei se eu vou ter terminado, mas pelo menos o primeiro episódio, pelo menos metade do primeiro episódio eu conto para vocês. E além disso, nós temos um filme de 2019 que a Netflix está trazendo para o seu catálogo, que é A Menina e o Leão. Sim, é a história lá, fofinha, da menina que cresceu com um filhote de leão. É um filme desse ano, de 2019, não vi ainda, mas está na Netflix, provavelmente eu vou
começa a conseguir ver. Eu também tô curioso pra assistir, eu não vi ainda. Tem filmes que é grandes, que a gente fala assim, não, eu preciso alugar esse filme, eu preciso assistir de alguma forma, né? Midsommar, por exemplo, foi um filme que assim que saiu no serviço de home video, eu corri pra assistir. Sim. E o Leão não tinha pressa, agora que tá de graça lá. Sim. De graça não, que eu pago, né? Sim. Além disso, alguns conteúdos antigos que a Netflix trouxe essa semana. Nós temos muito conteúdo coreano, sul-coreanos, entre séries, filmes, séries. Sim. Provavelmente eles fecharam um acordo lá com o canal sul-coreano. Sim. E tá trazendo bastante conteúdo. Quem gosta, principalmente, de conteúdos sul-coreanos. Principalmente doramas, para quem acompanha. Eu não sei o que é dorama. Dorama é como os sul-coreanos chamam o que nós chamamos aqui de novela. Sabe? São conteúdos mais focados de forma seriada, que tem muitos episódios, muitos conteúdos. Não, é verdade, agora que você falou, tinha conteúdo que tinha bastante episódio mesmo. Sim, eles chamam de dorama, eles também têm suas próprias novelas e são bem comuns. Eu tenho amigos que gostam bastante de doramas. A ignorância, né? Me desculpa, eu sou o gancho da comunidade asiática aqui nesse programa, mas apesar... eu assisti alguns doramas, eu acho só horríveis. Desculpa quem gosta, mas eu não vi nenhum que... Então, se você conhece algum dorama bom, deixa no comentário, por gentileza, aí pro nosso amigo Danilo ir lá e assistir. Outro conteúdo que chegou é o último Vice-Rei, uma série que é de 2017, tá chegando agora na Netflix. E aí, aqueles filmes antigos, que é onde a gente perde mais tempo no episódio falando... Dessa vez não, a gente promete que vai ser rápido. De jeito nenhum, eu prometo que eu vou demorar bastante, porque é bastante filme. Tá, nós temos aqui Aquarius, grande filme com a Sônia Braga, talvez o melhor filme brasileiro do ano passado. Eu diria que é o melhor, sem sombra de dúvidas. Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Os três. Os três. O Parque dos Dinossauros, O Mundo Perdido e o 3. Então, Jurassic Park 3. Que é o 3. Que é o pior dos três. Um filme excelente, um dos melhores filmes de todos os tempos, Jurassic Park 1. Os outros é só esquecíveis. Então é um conteúdo que agrega bastante na Netflix, né? Sim. Um filme que eu não gosto, que é A Teoria de Tudo. Sim, Ed Redmayne, né? Sim, e a Felicity Huffman, não. Aquela mocinha lá. É o casal que fez Aeronautas da Amazon. Mamma Mia. Mamma Mia, primeiro musical. Tem, né? Músicas do ABBA, Meryl Streep. Gosto. Como é que é o nome da menina? Amanda Seyfried. A própria. Quero Ficar com Polly, filme clássico do Ben Stiller. Você sabe que é ruim, né? Não! Olha, o Danilo tem um péssimo gosto, vocês perdoem ele. Na semana passada, quem não assistiu o episódio da semana passada, ele teve o disparate de dizer que Clique e As Branquelas eram ruins. Então, vocês perdoem ele entende pouco, né? Ele assiste pouca coisa, então ele não entende. E Quero Ficar com Polly talvez seja o melhor filme com o Ben Stiller. Ben Stiller e Cameron Diaz. Não, Cameron Diaz quer ficar comédia. Verdade, Quero Ficar com Polly Jennifer Aniston. Esse filme é fantástico. Nossa, verdade. Ele é um corretor de seguros. Isso. Tem o Philip Seymour Hoffman. Fantástico nesse filme. Cara, ele tá maravilhoso. A cena do basquete, ele jogando basquete, é fantástica. Ai, nossa. É muito angustiante, pessoas. Quero Ficar com Polly, ele confundiu. É incrível. Não é, mas tem o seu valor, tem o seu charme. Incrível. Nós temos também aqui A Múmia. A Múmia, a versão do Tom Cruise, o remake do filme dos anos 30, 30 ou 40? Não sei, mas esse filme de monstro da Universal, que a Universal trouxe para fazer um universo compartilhado. Olha, eles viram a Marvel fazendo um monte de filme separado e depois juntando tudo. Falou, isso vai ter potencial, hein? A gente tem uns filmes assim também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer também o nosso universo compartilhado. A gente pega, Frankenstein, A Múmia, King Kong, Godzilla. Não, Godzilla vai sair. Jack Hyde lá, o Magic e o Monstro. Então, a gente pega esses filmes, faz vários filmes separados, e depois a gente, junta tudo. Aí começaram, acho que com 2, né? Não, A Múmia foi o primeiro. A Múmia foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro, já flopou de cara. Tem uma foto, inclusive, com o Tom Cruise, o Russell Crowe, o Johnny Depp estava contratado, uma galera contratada e simplesmente cancelaram esse filme porque esse filme foi tão ruim, mas tão ruim que ele acabou com o universo. Não deu certo, pessoas. Nós temos também aqui Tomb Raider, A Origem, com a Alicia Vikander, né? Já tá lá, o Netflix fica na minha cara. Sim, eu assisti o filme, eu gosto do filme. Ok. Sabe, eu sei que muita gente critica, mas
Nós temos O Pequeno Príncipe. Gosto muito desse filme. Eu acho que estranho. Eu gostei demais desse filme. Uma animação recente agora, 2016, Sim. 2017. Bem legal. O Filme da Minha Vida, do Selton Selton Mello. Gosto também, assisti no cinema esse filme. Gosto também. Contatos Imediatos de Terceiro Grau, filme aí do Spielberg. Você acredita que eu nunca assisti? Sério? Sério. Nossa, esse filme tem uma cena que a edição dela é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. Esse filme, ele tá na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Olha, se volta e meia quando sai uma lista dessa, esse filme tá lá e é sempre aquele filme assim, ó, esse 12 Homens de uma Sentença, aquele filme assim que fala, puxa, eu não assisti esse filme, Chinatown, eu tenho algum filme que eu assisti, esse é um dos filmes, eu vou assistir. Assiste, vale muito a pena. E depois eu quero que você me responda como aquela cena do corredor foi feita, porque quando eu assisti, eu simplesmente, minha cabeça ficou maluca, eu não sei como aquela edição foi feita. Explodiu. Depois eu procurei saber e eu achei maravilhoso. Nós temos aqui As Aventuras de Paddington. Paddington 2. A filme do Ursinho. As Namoradas do Papai. Gêmeas Olsen, crianças. Ok, né? Drácula, a história não contada. Deveria ser a história que nunca deveria ter sido contada, né? Nossa, esse filme é complicado. Ó. Esse filme é complicado não, pode falar a verdade. Drácula, a história não contada é um filme ruim. O Grande Gatsby, Baz Luhrmann. Então, esse filme eu gosto dele até a linha 2, né? Porque esse filme é aquele filme que a gente cria muita expectativa, Leonardo DiCaprio, né? Como que o doutor chama? Baz Luhrmann. Baz Luhrmann. Esse cara aí, que fez o Moulin Rouge. Fez também o Romeu e Julieta, do DiCaprio também. Isso. Gosto dos filmes desse cara. E você não gosta, né? Eu gosto. Gosta? Eu na verdade, eu sou completamente apaixonado pelo Baz Luhrmann. Então, você assistiu Austrália? Assisti e odeio. Austrália é terrível, né? Austrália é ruim, pessoas. Nicole Kidman e Hugh Jackman no seu pior momento. 3 horas chatas. Meu Deus, cara, que filme insuportável. Difícil até o fim. Aliás, hoje eu vi um filme difícil de ir até o fim também, que eu vou falar, se conseguir gravar hoje, na Spoiler Cup dos filmes populares do ano. Polar. Não gostei nada desse filme. Eu tenho muito o que falar sobre Polar também. Tá também discuta lá. Nós temos aqui Identidade Bourne, Supremacia Bourne, Ultimato Bourne e o Legado Bourne. O Legado Bourne. Não tem o Jason Bourne, que é o último? Não tem. Esse não. Okay. Todos Bourne, menos o Jason Bourne. Ok. Os Bourne. Esse não precisa mesmo, né? Eu não vi. Sorte sua. Invencível. Invencível é aquele filme da Jolie. Muito bom. Eu gosto desse filme. Esse filme também apareceu pra mim assistir. Eu já fui lá. Quer uma sugestão? Quando o filme fica enchendo o saco pra você, você vai lá e marca, você dá um joinha ou dá um negativado nele, que ele desaparece. Christine. Christine é um filme que eu não vi ainda, mas quero assistir com a Rebecca Hall. Sim, também não vi. E Personal Shopper. Com a Crepusculinha. Kristen Stewart, né? Um filme de 2016. Também nunca vi. Curioso. É isso da Netflix. Amazon, Fabiano. Amazon vai vir com um filme chamado Peterloo. Peterloo é um filme recente, filme desse ano agora, 2019, é do Mike Leigh. É um filme de guerra, filme de época. Eu estava curioso, só que as notas desse filme não são boas. Então, assim, esse filme ele era um filme que estava no radar do Oscar do ano passado. Acabou que ele não foi indicado a nada. Se ele tivesse sido indicado, provavelmente teria corrido para trás, achado em algum lugar para assistir ele. Não foi indicado a nada. E aí ele acabou desaparecendo do meu radar. Assim como um filme que está na Amazon também, chamado Serenity. Acho que saiu no Brasil como Calmaria, com o Matthew McConaughey e com a Anne Hathaway. Eu vi isso falar desse filme e também ele desapareceu. Exatamente. Era um filme que se falava muito no Oscar do ano passado, depois parece que é ruim. O nome dele me remete muito a Serenity, o Mundo da Manhã. Aquele lá, né? Aquele maravilhoso filme. Serenity é de quem mesmo? É do Vingadores lá? Não, o filme? O diretor do filme é o... não é o menino do Vingadores, não. É o... Vingadores 1? Os primeiros Vingadores, isso. Ele fez uma série chamada Firefly. Fez o Buffy também, né? Fez Buffy também. E ele consertou depois consertou entre aspas, o Liga da Justiça. Nossa, esquecemos o nome dele, parabéns. Não é importante. Aí na Amazon chegou um monte de conteúdo antigo. E aí aqui eu vou fazer um parêntese. Eu até coloquei aqui o cartaz do Cidade de Deus,
Porque o Cidade de Deus, ele saiu do conteúdo, ele entrou na Amazon, ok? Cidade de Deus entrou na Amazon. Eu falei, poxa, que legal, Cidade de Deus agora então tá na Amazon e na Netflix. Só que ele saiu do conteúdo da Netflix. Então, Joss Whedon. Joss Whedon. Cidade de Deus, ele não está mais na Netflix. Então a Netflix, ele perde um dos melhores filmes de todos os tempos. Sim. Né? Tanto que na nossa lista que a gente fez lá, né, ele está em 25º lugar, né, com notas do MDB. Então, esse é um dos grandes filmes da história. Qualquer lista de 100 maiores, assim, ele tá lá. Tá lá. Com certeza o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Sim. Além disso, chegou também o Resgate do Soldado Ryan, novidade na Amazon. Missão Impossível 1, 2 e 3, Lucy, Boyhood, adoro Boyhood. Lucy. Não gosta? Pendrive, né? Eu gosto. Lucy Besson, né? O Som do Coração, já assistiu? Já vi. É o filme do mesmo diretor de Aquários, né? O Som do Coração? Não, eu confundi. O Som do Coração, esse aqui, é aquele com o Robin Williams. Ah, sim. Esse filme é fofo. Fofo, gosto muito dele. Sim. Aí esse aqui eu separei especialmente porque eu sei que você gosta. Olha, a gente separa só alguns filmes aqui, tá? Tá chegando muito mais. Sim. Eu separo os mais conhecidos, filme que às vezes pode gerar algum debate aqui. O Âncora, ele gosta. Eu não gosto. Eu acho esse filme genial. Simplesmente genial. É do diretor Adam McKay, que veio... Nossa, últimos anos aí, Oscar, ele concorreu com Vice, com A Vice Grande Aposta. e A Grande Aposta. Então é um cara que saiu das comédias e veio para as premiações, sabe? Sem sair das comédias, porque os filmes dele são regados de humor. E esse filme tem um problema muito grande. Qual? O protagonista. Você acha? Eu acho como que esse comediante Will chama? Ferrell. Will Ferrell. Eu gostava dele no começo, eu achava engraçadinho as coisas dele, e eu tenho... As pessoas têm raiva do Adam Sandler, não tem? Eu tenho raiva desse cara. Eu não suporto as comédias desse cara. Eu acho que quando ele é bem dirigido, ele consegue extrair bons personagens. Eu acho esse um exemplo de bom personagem. Ele também faz no primeiro Zoolander o Gato, que é um ótimo personagem também. Zoolander também é ruim, mas ele me convenceu de que era um filme ok, e eu fui com ele no cinema assistir Zoolander 2, que é uma... Nossa, Zoolander 2 é horrível. Meu Deus, que triste. Tá chegando às duas faces de um crime, e esse é um filme que mora no coração. Richard Gere, Edward Norton. Esse filme mora no coração, viu? É fantástico. Eu tem um final adoro. maravilhoso. Porque esse filme, ele não é aquela grande produção, aquele filme que chegou longe, que todo mundo conhece, mas é um filme que tem um roteiro, acho tão fantástico, e o Edward Norton tá incrível nesse filme. Nossa, tá incrível. Para com isso. Aí tá chegando a Última Fortaleza com o Robert Redford, que eu também gosto muito. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Tim Burton, Johnny Depp. Esse filme tem uma atriz que eu amo, que vez ou outra desaparece. Christina Ricci. Você gosta dela? Nossa, eu era completamente apaixonado por ela quando eu era criança. Sabe, eu assisti Gasparzinho e eu falei, nossa, eu quero casar com essa menina. Eu tinha a idade dela na época, o que mostra que ela também tá idosa, né, hoje em dia. Tá, sim, senhor. O Ditador, com Sacha Baron Cohen. Eu não gosto. Nem eu. Ghost. Do Outro Lado da Vida. Filmaço, hein? Com a Whoopi Goldberg. Vencedora do Oscar, Whoopi Goldberg. Exatamente. E aí tá chegando um filme, The Last Face, A Última Fronteira. Um filme de 2016, que não me diz nada. Aí eu fui ver Javier Bardem e Charlize Theron. Puta elenco. Pô! Eu falei, não, o filme já entrou no radar. Eu falei, nossa, eu preciso ver isso aqui. Então, é isso. Como começo de ano aí, eu percebi que houve bastante saídas e bastante chegadas. E a Netflix, eu percebi que eles trazem muito conteúdo, mas também sai muito conteúdo. Sim. Esse mês, se olhar a lista de coisas que vai sair da Netflix, dá até tristeza, sabe? Muita coisa boa, vai sair Monty Python, vai sair A Espera de um Milagre, que eu até coloquei aqui não, Espera de um Milagre, não. Um Sonho de Liberdade, eu até coloquei aqui na mesa, sabe? Cidade de Deus, decepcionante. Agora, nas outras plataformas de streaming estão bem fracas, eu diria, pouquíssimas estreias. Na Globoplay nós temos a série brasileira Mandiba. Não. Não? Brasileira não. Mandiba não é brasileira? Lawrence Fishburne. Morpheus de Matrix. Sim, verdade. Mandiba é a história do Mandela. Sim. Eu confundi. Mandiba tá passando na Globo, acho que tava passando o primeiro episódio outro dia, não sei se a Globo vai passar inteira, ou se estavam só fazendo propaganda, né, passando às vezes 1 ou 2 episódios para chamar as pessoas pro Globoplay. Provável. Né? Mas chegou na Globoplay, já está disponível lá os 6 episódios, e eu gosto, já vi várias vezes a história do Mandela, mas é uma história sempre legal de se ver. É uma história boa.
No Stars Play tá chegando uma série nova, The Capture, com Ron Perlman. o Hellboy. Hellboy. É o Hellboy antigo, né? Sim, o que presta. É o bom. E com a Jean Grey antiga também. A Funk Jensen. Eu diria que a Fênix Negra é a melhor. A menos pior, eu diria. A menos pior. Menos pior. Então, muito bem. É uma série nova, 2019, e tá chegando lá. Então, o Stars Play é um canal que pouca gente tem, mas a vantagem de estar no Stars Play é porque ele aparece, né, para você, quem depende aí de conteúdos ilegais, facilita a pessoa conseguir. E a Apple vem agora com suas séries recorrentes, né? O 7º episódio de True Bertold e o 8º episódio do Severance. Sim, tô assistindo Severance. Bom. Tô assistindo, tô gostando bastante. A HBO nós temos alguns filmes antigos que chegaram no catálogo. Artemis, Sherlock. Artemis assisti, do hotel. Tem um hotel lá, é tipo o hotel do John Wick, que é o hotel que protege as pessoas. Aí eu não vi. Sherlock Holmes, o Jogo das Sombras, do segundo filme. Esse Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., que eu detesto. Sherlock Holmes porradeiro. Sexo, Mentiras e Videotape. Sim, filme já um pouquinho antigo, um clássico. E é o seguinte, a gente vai parar de falar sobre a Disney Plus, provavelmente até eles chegarem no Brasil. Não está tendo conteúdos novos, o que está saindo não interessa a gente. Aliás, saiu um filme com o William Dafoe, chamado Togo, lá fora. Né? Fiquei curioso até, mas não vai chegar nada por enquanto. Então, eu peguei o quê? O que vai sair em 2020 na Disney Plus? WandaVision, que é a série da Wanda, Feiticeira Escarlate e do Visão. Tem os atores dos filmes do MCU. Falcão e o Soldado Invernal, com os atores do MCU. The Mandalorian, a segunda temporada. A primeira a gente vai falar hoje no bloco de avaliações. E Clone Wars, que é aquela série de Star Wars. Vai ser série animada. Vão lançar uma nova temporada. Então esses são os maiores lançamentos aí. Tem um trailer que a Disney lançou para anunciar essas novidades para 2020. Mas quando uma dessas aqui sair, a gente comenta. E quando chegar no Brasil, no final do ano, em outubro, a gente vai voltar a falar. Fora isso aí, eu vou tirar desse bloco. Então não vou mais pesquisar o que sai na Disney Plus. Pelo menos por enquanto. Tá. Então vamos fechar aqui então. Netflix, Spinout, Messias, O Vizinho, Drácula, N.I.F.I. e A Menina Leão. Contra Peterloo, Mandiba e The Capture. Netflix vem bem melhor. Mais uma vez. Eu acho que é o seguinte, eu vou comentar sobre os aperitivos dessas séries novas e nada me chamou tanta atenção. O Drácula é o que eu mais me interesso de coisas novas e Anne com E. Anne with an E é uma série que eu amo e eu tô esperando a 4ª temporada. Eu sempre assisto na semana que estreia, então é um pouco de covardia, é uma série que eu adoro. Também me pega também. Então eu volto na Netflix, se tivesse só N, eu provavelmente botaria na Netflix essa semana. E é o que eu tô fazendo, eu tô botando só pela N. Porque todo o resto é bem dispensável. Mas como o resto do resto também é dispensável, então venceu. Voltamos daqui a pouco com o bloco de aperitivos. Voltamos com os aperitivos. Então agora a gente vai falar sobre um pouquinho aí, primeiro episódio das séries que estão chegando. 3 conteúdos essa semana da Netflix, né? Sim. Séries que estão chegando na Netflix. Comentamos no bloco anterior. Vamos falar aqui sobre essas séries que a Netflix trouxe essa semana. As 3 séries são originais Netflix. E eu não vi, o Fabiano poderá falar melhor sobre o primeiro episódio dela, sobre o piloto delas. Mas eu vi os trailers e ambas me deixaram curioso. Não sei o que esperar sobre elas. A que me deixou mais curioso foi Messias, mas eu vou falar sobre o Vizinho. É uma série de super-herói, eu posso dizer isso, eu acho. De comédia. Sim, muito focada no humor, bastante humor. E, bem, a série mostra um pouquinho do que eu acho que The Boys fez muito melhor, que é mostrar como pessoas ruins têm superpoderes. Talvez seja isso, sabe? Porque eu ainda identifiquei, o menino assistiu o primeiro episódio,
ainda não identifiquei no menino como uma pessoa ruim, mas não é uma pessoa virtuosa. Então é um cara que ele é preguiçoso, ele é cheio, ele é mentiroso, então ele é cheio de defeitos. Preciso falar uma coisa. Eu moro num bairro que mora mais imigrantes do que brasileiros. Coreanos principalmente, né? Sim, moro num bairro. Mas existem vários bairros assim, em São Sim. Paulo, né? Existem alguns comércios que eles têm as identificações nas duas línguas. Aliás, na saída do meu prédio, eu moro num prédio que, como tem bastante coreano, tem não bata a porta e depois em coreano a mesma frase. Então, para atender os dois públicos. Mas quando eu entro num comércio que só tem placa Em coreano? em coreano, qual a impressão que aquele lugar está passando para mim? Que ele tem um público exclusivo. Exatamente. E você não faz parte desse público. Exatamente. Tipo assim, ó, isso não é para você. Uhum. Foi exatamente assim que eu me senti com O Vizinho. Porque a Netflix, quando ela lança um conteúdo que ela quer que as pessoas assistam, por exemplo, ele deu o exemplo de Dark. Dark é um conteúdo que não é da Netflix, né, que ela trouxe, mas quando ela sabia que era tão importante aquilo, tão bom, que ela pegou e lançou em vários idiomas para atender vários públicos. Inclusive, quando chegou no Brasil, chegou em português. Ótima dublagem, por sinal. Adoro a dublagem de Dark. Sim. Eu vi legendado a primeira vez e depois eu vi dublado com minha noiva. Muitos conteúdos, ainda mais eu que tenho criança pequena, às vezes não dá para eu assistir legendado, porque às vezes eu tenho que ficar lidando a criança, tenho que ficar dando de mamar, então eu estou às vezes assistindo ao mesmo tempo fazendo uma outra coisa. Então, quando coloco dublado, é mais fácil. Agora, se eu quero muito assistir, eu coloco legendado. Além disso, tem o problema da barreira do idioma. Mesmo programas em inglês legendado, você, pelo menos eu, tenho uma facilidade muito grande de entender compreensão. O que está acontecendo, mesmo não lendo as legendas diretamente. Sabe, você já tem você é tão bombardeado com o idioma da língua inglesa que você meio que absorve, sabe? Que foi como eu assisti The Witcher. The Witcher, por exemplo, quando eu assisti legendado, mas mesmo que eu não prestava atenção, às vezes eu estou entendendo o que está acontecendo ali. Agora, Dark, por exemplo, é uma série em alemão. Em alemão, eu não sei nada. Então, o espanhol, né? Eu sei menos que o inglês. Ele foi lançado no mundo inteiro em espanhol. Não tem outra opção de idioma. Só tem o áudio em espanhol. Então, qual que é a impressão que a Netflix me passou quando ela fez isso? Esse não é um conteúdo tão bom, mas já que está aqui, mas eu não vou ter o trabalho de contratar um estúdio de dublagem, adaptar, fazer todo um trabalho. La Casa de Papel, também é espanhola, e quando eles trouxeram, também não é da Netflix. Sim. Né? Netflix agora mas na primeira temporada não era. Não era. Isso. E trouxeram, o que eles fizeram? Regionalizaram. Então, saiu em vários idiomas. Quando saiu 3%, saiu em Sim. Cada país no seu idioma. Cada país tem o seu dublado no seu idioma, adaptado para o seu idioma. Exatamente. Então é o seguinte, o primeiro episódio de Vizinho não é bom, é um episódio ruim, a premissa eu achei legal, o cara ganha superpoderes, não sei o quê, mas é fraco, a produção é fraca, eu até gosto do elenco, tudo, mas a produção é fraquíssima, os efeitos são fraquíssimos, né? Eles poderiam fazer o primeiro episódio para te chamar, né? Falar, não, assista aqui com a gente, perca 10 horas da sua vida, não dê vontade. E essa questão do idioma, né? Porque assisti metade do episódio em espanhol, legendado, mas quando eu precisei, falei, não, opa, eu preciso colocar em português aqui, porque eu preciso fazer outra coisa, não tinha. Aí eu peguei e falei, na moral, é decepcionante. Terminei de assistir o episódio, mas eu parei. Isso é triste. Nós temos aqui também Messias, uma série estadunidense sobre um provável novo Jesus na Terra nos dias de hoje. Cara, eu peço, assistam, pega no seu celular depois e pesquisa lá Messias e vê o trailer dessa série. Chama atenção. Sim, né? Parece bem interessante. Eu ainda estou interessado. Apesar de estar fazendo aperitivo aqui, eu não sei ainda o que achar dessa série. O primeiro episódio ele é muito pouco conclusivo, porque é muito desenvolvimento ali. Então tem a agente do FBI, que é aquela atriz Michelle Monaghan, que faz, ela é uma atriz bem conhecida, ela fez Missão Impossível 3, ela fez várias Missão Impossível, né? Ela é mulher do Tom Cruise. Ela fez aquele filme do casamento, né? Madrinha de Casamento. Missão Madrinha de Casamento. Não, é um outro.
Outro filme. Vestido Ela fez- para casa. Não é a noiva do meu melhor amigo? Eu não sei. Mas qual filme que você tinha destacado que ela tinha feito? É o filme do livro do Sparks lá. Ela fez um filme baseado num livro de Chris Park chamado O Melhor de Mim. Melhor de Mim, que é um filme terrível, Nossa né? senhora, pessoa. Não, ela faz bastante filme. Ela faz muito filme conhecido, mas ela não tem. O nome dela não faz tanto destaque. Não. Mas você reconhece ela quando a vê. Sim, quando você vê, você realmente vai reconhecer. Então, trabalha no personagem dela, que você vê que ela tá doente ali, né? Ela toma umas injeções, ela tá perdendo o cabelo, então ela é muito dedicada ao trabalho. O pai dela reclama, pô, você não para de trabalhar, não sei o que, 3 horas da manhã, tá no escritório da FBI ainda. Bem, não, desculpa, CIA. Porque a CIA está preocupada com a crise lá no Oriente Médio. No Oriente Médio. E aí, esse líder religioso, as pessoas começam a segui-lo, e aí eles vão e entram em Israel. Isso cria uma crise diplomática. Eles vão e prendem ele. E aí, no depoimento lá, por enquanto, a gente viu nos trailers, e as pessoas depois vão começar a falar, falso Deus, não sei o quê. Sim, então, nós sabemos que ele vai ter resistência com relação a essa ideia de que ele é um deus. No primeiro episódio não saiu dali ainda está naquele meio, estão interrogando ele. Então, são 3 personagens. É o homem que interroga ele, que é um agente lá do Oriente Médio. É o Jesus, quem mostra o Messias, no caso, né? Desculpa, não é Jesus, é o Messias, que mostra a infância dele, que mostra ele guiando o povo, e a agente da CIA. Então, é só desenvolvimento de personagem. Então, eu acho que ainda é pouco, talvez, para a gente aprofundar um pouco mais. Mas eu garanto que eu fiquei curioso. Eu acho, pelo menos mais um episódio eu assisto. Eu vou assistir, eu quero minha própria conclusão. Eu achei bem interessante. O trailer realmente é muito bem feito, porque ele realmente te deixa intrigado com relação à obra. Vamos ver. Aqui nós temos também a série Spin-Out. Spin-Out, eu diria que é Cisne Negro cruzou com Eutônia. Nossa! Para quem não entendeu a referência, Cisne Negro é uma bailarina que ela tem problemas mentais. Ela por sofrer muita pressão ali da família, dela mesma, né? Dela mesma, da mãe, principalmente. Principalmente da mãe, né? Que é uma mãe abusiva. Ela se automutila, ela se cobra muito para ser uma boa bailarina. Eutônia também tem uma mãe abusiva, sim, né? Mas aí já é patinação. Patinação no gelo. O filme é sobre patinação no gelo. Então, é mais ou menos ali o perfil do Cisne Negro com a patinação no gelo. E aí tem um quezinho da mãe também, abusiva. Nesse caso, ela tem uma irmã. A irmã também é uma patinadora, só que... Você poderia citar um exemplo muito melhor. Qual que é? Escorregando para a Glória? Exatamente. O Will Ferrell aí, ó. Você tá brincando comigo. Pessoal, por favor, apague. Melhor filme de patinação no gelo já vou fez. fazer o seguinte, se eu manter isso na edição, eu vou colocar em preto e branco, porque não é possível que ele tenha me dito um negócio desse. Voltando a falar sério com vocês, Spin-Out é interessante, o piloto, eu assisti o piloto, ela tem um menino que é rico, que quer patinar com ela, só que ela não quer mais patinar, ela quer sair daquilo, ela chega a jogar o patins fora, só que aí você percebe que ela tem um namorado, só que aí também ela se interessou em competir com o menino, então o episódio acaba parecendo que ela vai formar mesmo a dupla com o menino, e a irmã dela quer que ela desista para a irmã dela poder brilhar, porque a irmã dela não é tão boa quanto ela. E se ela desistisse, talvez a irmã dela tivesse uma chance. Tivesse uma chance. Então é a treta familiar. É uma novelinha. Nota é complicado. Eu prefiro não dar nota para Spin-Out, mas é muito, muito novelinha. Eu pesquisei no MDB, o pessoal está dando nota 8. Eu acho um exagero. Né? Tem mais de 1000 avaliações, está com a média 8. Eu acho que não é tudo isso. Então, eu acho que é para públicos, sabe? Eu talvez sugeriria essa série para algumas pessoas. Se falar assim, eu gosto disso, eu sugeriria. Eu adoro Big Little Lies, que é a novelinha, né? Eu adoro This Is Us. Então assiste aqui, ó, tem uma novelinha nova. Mas eu acho que não é para mim, não. Ok. Esses foram nossos aperitivos da semana. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso bloco de avaliações. Voltamos agora com o nosso bloco de avaliações.
Nós traemos aqui uns conteúdos que estamos até um pouco atrasados, né? Desculpa, semana passada a gente ficou falando de final do ano, não falou de conteúdo. Sim. Mas vamos lá, vamos começar com o carro forte da Disney Plus, aquilo que encabeçou a estreia do seu serviço de streaming, né? Que alavancou suas assinaturas, que é The Mandalorian. Essa série baseada no universo de Star Wars, cujo showrunner é o Jon Favreau, né? Sim, o diretor do Homem de Ferro 1, do Rei Leão, do Mowgli. Então é um construtor de mundos, né? Sim. Eu diria que a base do MCU é pautada em cima do trabalho dele em Homem de Ferro 1. Até hoje. Exatamente. Você vê que a última frase dita pelo nosso amigo Robert Downey Jr. em Ultimato é uma frase recorrente tirada do primeiro Homem de Ferro. Exatamente. Né? Então, The Mandalorian é uma série que se passa, para quem acompanha a cronologia de Star Wars, entre os episódios 3 e 4. Depois da vingança do Sith e antes de Uma Nova Esperança. Então, ali naquele meio, então, sabe? O Império caiu, né? Não temos mais o Império, Darth Vader. Não. O Senado caiu, né? Ah, não, verdade, desculpa. Entre os episódios 6 e o episódio 7, desculpe. Sim. Depois de O Retorno de Jedi e antes de Despertar da Força. Eu nem vi os números que você falou. Desculpa, eu errei. Darth Vader morreu, o Império caiu, Palpatine foi derrotado, né? Morreu. Então, a galáxia, ela está sobre a Nova República, né? Que é, só que aí muita gente não está levando muito a sério essa Nova República. Então é nesse contexto que se passa The Mandalorian. O que eu gosto mais em The Mandalorian é a base ali, o Velho Oeste, né? A premissa inicial. Então, quando a gente fez o aperitivo lá atrás, né, que a gente falou sobre o primeiro episódio, a gente falou sobre isso, a gente não quis dar spoiler sobre o final do primeiro episódio. Só que o final do primeiro episódio, todo mundo já sabe. É o Baby Yoda. Eu tava jogando o board game com um amigo hoje e ele falou uma coisa bem interessante, né? Eu não vi a série, eu já tô esgotado do Baby Yoda. Então eu preciso ver a série. Porque é tão gostoso, né? O Baby Yoda ali. Eu vi até uma crítica do Hessel falando que isso é péssimo, né? Você trazer bebês alguma coisa. Agora, o Simpsons usou com isso em 89, falou que daqui a pouco iam fazer os bebês Watchmen, sabe? Então, assim, o quanto isso é prejudicial, né? Você fazer negócio só para vender boneco. Mas eu acho que eu acho que o Baby Yoda tem uma função narrativa importante. Exatamente. E outra que é uma coisa que nunca foi explorada, que é a raça deles. Porque a gente nunca viu outro da raça do Yoda. Tem vários outros personagens que a gente vê outros da raça, né? O Mandaloriano mesmo, a gente já tinha visto mais de um Mandaloriano nos filmes, né? Várias outras raças a gente vê explorada. E a raça do Yoda não. Então é legal a gente ver um outro personagem. Não é o Yoda, tá? Não é a gente chama de Baby Yoda. Não é o mesmo que morreu no filme 5, o Império Contra-Ataca. Se é uma reencarnação. Sabe, ele morreu lá, ele se formou com a força. E aqui nós temos um outro personagem, né? Um bebê de 50 anos. Após a morte dele. Um bebê de 50 anos. Porque eles ficam falando, a gente vai atrás do. É um homem de 50 anos, não sei o que, uma pessoa de 50 anos, mas ele não fala o que é. E aí no final, porque esse é o final do último episódio. Aí quando ele chega lá, ele olha. É o final do primeiro episódio. Do primeiro episódio. Isso. É o bebê, eu falei primeira temporada, né? Tá. Então, assim, eu gosto muito dos 3 ou 4 primeiros episódios, eu gosto muito desse comecinho. Sim, eu também gosto. Aliás, gosto não, eu adoro. É muito faroeste do Sérgio Leone. Parece muito baseado nisso. Assim, pra quem não sabe, Star Wars ele é uma amálgama de coisas que o George Lucas gostava. Ele gostava muito de faroeste, de fantasia medieval e de fantasia espacial, né? Isso que chamamos de muito space opera. E ele decidiu juntar essas 3 coisas numa obra só. Então, lá você tem batalha de samurais, você tem pistoleiros de faroeste e você tem pessoas que utilizam magia. Sabe? Tudo no mesmo universo. Só que ele fez de uma maneira que você não percebe que essas influências estão lá para contar uma história, porque ele meio que repaginou isso. Em vez de magia, aqui nós temos a força. Em vez de revólver, aqui nós temos os blasters lasers. Em vez das espadas samurai, aqui nós temos os sabres de luz. Ele mascarou as coisas que ele gostava de outras formas, e as pessoas que não têm um olho mais acurado acham que aquilo é algo extremamente original, quando na verdade a originalidade está em misturar isso e te dar um produto novo. E trazer uma coisa exatamente novo,
mas com aquela base, né? É Então, muito do que o Tarantino faz nos seus filmes. todo o núcleo, né? Han Solo, do Mandaloriano, né? Dos filmes, o Boba Fett, essa série. Então, o mundo dos contrabandistas, o mundo que foi um pouquinho explorado naquele filme Solo, né? São os fora da lei de filmes de faroeste, sabe? Exatamente. São esses personagens sabe, os personagens criados pelo Clint Eastwood nos filmes de faroeste, são esses personagens. A diferença é que no filme Solo eles trabalham muito mal, né, esse conteúdo, e nessa série é fantasticamente bem trabalhado. Aí eu tenho uma ressalva, não sei se você concorda com isso, mas nos episódios do meio de temporada ali... Tem uma grande barriga ali. Exatamente, eu não vou saber... Olha, uma série de 8 episódios eles conseguiram criar uma barriga. Então ali, os episódios, eu não sei se é 4, 5 e 6, deve ser isso, porque o 7 é ótimo. Sim. Acho que é o 4, 5 e o 6, que parece uma série procedural. Parece né? o monstro da semana, Então, pra quem não sabe o conteúdo de procedural. Ele vai, tipo Smallville, né? Que ele vai, quem que é o inimigo de hoje? Hoje vai pra tal lugar, mas o que vai acontecer em tal lugar? Tem isso aqui. Aí no final do episódio ele derrota. Isto é aquele episódio que se você não assistir ele, não fez diferença nenhuma na história. E isso é um problema, sabe? Acho. Isso é um problema. Hoje em dia, séries procedurais não funcionam mais, porque você tinha as séries procedurais antigamente porque eram séries feitas para televisão. Então, quando você faz algo para televisão, nem sempre a pessoa tem tempo de assistir naquele mesmo horário. Então, você meio que tem que fazer um episódio que se feche dentro dele mesmo e que a pessoa consiga entender, mesmo não vendo os anteriores. Mas hoje o streaming matou as séries procedurais. Porque não há mais necessidade de você fazer uma obra tão desligada entre si dos episódios anteriores dessa forma, porque a pessoa pode assistir quando ela quiser e da maneira que ela quiser. Mais do que isso. Isso é compreensível numa série de 24 episódios. Sim. Isso é aceitável numa série de 13 episódios. 8 é só história. Você consegue. É um filminho. Outra, não são 8 episódios, não. São 8 episódios de cerca de meia hora cada um, né? Sim, alguns têm 40 minutos, Sim. mas a maioria tem cerca de meia hora. Então, assim. Então você está contando uma história de basicamente 8 horas, um pouco mais de 8 horas. E isso para séries não é muita coisa. Não. Então, eu acho que esses episódios do meio aqui são o único problema. Né? Desculpa, um conteúdo de 4 horas. Pouco mais de 4 horas. Tem mais um probleminha na série, que é no finalzinho, né? Então, é um probleminha, mas aí o 7º episódio já volta para a ação de novo. Sim. E é ótimo o 7º episódio. E aí o 8º episódio, eu tenho um probleminha, alguns probleminhas com ele, com aquele vilão, com aquela solução que ele dá, né? Então, a gente não vai entrar em spoiler, né? Mas não sabe quando você está gostando tanto que você quer muito dar nota 10 para uma coisa, e aí quando acontece umas coisas dessas, você fala, que pena que não é nota 10. Essa que é a minha sensação. Só que, ao meu ver, principalmente depois do último filme, acho que isso aí cresce muito, né? Sim, a série foi o melhor conteúdo de Star Wars lançado esse ano, o que diz muita coisa sobre o novo filme. Olha, com certeza desde Rogue One. Eu acho que é o melhor conteúdo desde Rogue One. Mesmo com a barriga, mesmo com o final fácil, entre aspas, eu ainda acho que ela é o melhor conteúdo de Star Wars em muito tempo. E muito tempo. Vamos dizer assim, vamos dizer que a gente coloque Mandalorian como se fosse um filme. Ele seria, com certeza, talvez um dos 5 melhores filmes de Star Wars, né? Eu acho o conteúdo excelente, eu acho personagens fantásticos. Eu acho que, apesar de algumas pessoas estarem saturadas do Baby Yoda, ele tem uma função narrativa importante, ele é importante para a história, ele não tá lá só para vender boneco, ele é um bom personagem, eu diria. Sim, também acho. Sabe? Eu acho válido e é positivo. Eu acho que passou de ano para mim. Para mim é isso. Então é isso. Nota para The Mandalorian? Eu daria nota 8. Eu daria nota... Eu queria dar muito da nota 9. Dá mais que 8 em justiça, né? Fica aí alguma coisa entre 8 e 9. Eu acho que é nota 8 mesmo. Eu acho que você está certo. Agora o Fabiano falará um pouquinho sobre The Morning Show. Exatamente, isso que eu ia falar. Porque Mandalorian é a série que inicia o Disney Plus, né? Então, é um serviço que é lançado com The Mandalorian. Olha que legal, a gente trouxe um serviço novo e esse é o grande carro-chefe. Da mesma forma, The Morning Show é o carro-chefe da Apple TV. A Apple TV foi lançada, né, quando fizeram o grande lançamento lá, chamaram a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon e o Steve Carell. Essa série
ela é fantástica. Eu gostei tanto da conclusão dos últimos episódios que me fez quase que apagar o quanto eu não estava gostando dela no começo. Porque é o seguinte, a apresentação é legal, o primeiro episódio, quando apresenta. Depois, eu não gosto muito do desenvolvimento ali, do que vai acontecendo. Eu crio antipatia por personagens. Isso é péssimo, né? Quando você fala, nossa, quando o personagem aparece em tela, você, não, de novo, sabe? E aí, tem um caso muito curioso, se você puder ir pesquisando, é aquela moça, aquela atriz negra que fez Cloverfield do espaço e fez Black Mirror. Pesquisa o nome dela. Essa atriz, ela tá perdida na série, ela tá jogada, ela tá lá. Você fica vendo ela no canto da cena, você fala, nossa, essa cena é importante, tá vendo ela no Black Mirror, ela tá fazendo filme, é uma atriz conhecida. E ela, até então, você não entende por que ela tá ali. No final, é tão bom o arco dessa personagem. O nome dela é Gugu Nida Hall. É essa própria. Você sabe quem que é, né? Sei. Sabe quem que é. O arco dela é tão bom que você fala, uau! Mesma coisa, não, esse eu gosto dele desde o começo. O Dr. Manhattan. Como que ele chama? Não sei o nome do ator. É o Billy Crudup. Billy Crudup. É esse próprio. Fantástico o papel dele também, assim, o tempo todo. Então, assim, são vários personagens que eram pequenos, que acabam crescendo. O papel da Reese Witherspoon é monstruoso no final. A Jennifer Aniston tem uma cena dela com a filha dela, que vai valer para ela indicação já valeu o Globo de Ouro, né? Vai valer aí, vai chegar em todas as premiações. Provavelmente Emmy ano que vem ela pode despontar aí. Sabe? Então, assim, assim como Big Little Lies, a primeira temporada, era uma coisa assim que eu falava assim, nossa, todo mundo tem que ver isso. Eu acho que The Morning Show é assim. The Morning Show, mesmo com os problemas que tem, é uma das melhores séries do ano. Eu diria que é uma série nota 9. Nossa, bem impressionante. Fiquei bem impressionado mesmo. Mas não fiquei tão impressionado quanto eu fiquei com Watchmen. Pois é. Vamos falar um pouco sobre o Watchmen, essa série da HBO, que é uma pseudo-continuação dos quadrinhos do Alan Moore. O Watchmen, para quem não sabe, a obra original são os quadrinhos lançados nos anos 80, roteirizado pelo Alan Moore e desenhado pelo David Gibbons. É uma série em 12 edições. Eu diria que é o meu quadrinho favorito, a melhor coisa que eu já li na minha vida em termos de quadrinho, até hoje. É uma série que ele pega os super-heróis e desmantela, sabe? E a cultura dos super-heróis nos 80, em quadrinhos, era muito, muito, muito dura, sabe? Já estava muito solidificada. E o Alan Moore chegou lá e bagunçou tudo. E eu acho isso fantástico. Aí nós tivemos um filme, uma adaptação cinematográfica do Zack Snyder em 2009, que quanto mais eu penso sobre ela, menos eu gosto dela, mais defeitos eu encontro nela. E agora, tendo assistido Watchmen, eu encontro mais defeitos ainda na adaptação do Zack Snyder. E mais eu gosto de Watchmen. Sim. E assim, eu acho que assim, a pessoa que vai assistir o Watchmen, eu acho que tem que ver o filme pelo menos. Não consigo ver quadrinhos. Ou ver um resumo, alguma coisa assim. Porque a série ela não explica muita coisa. Não. Tipo, ela joga lá e espera que você já saiba o que aquilo significa. Exatamente. Por já ter construído. Eu acho isso um defeito da série. Não, eu acho que não. Isso é um problema. Eu acho que não. Eu acho que isso faz você querer procurar aquele universo, entender aquilo, e aí aquilo fazer mais sentido. Eu acho que talvez não é uma série que não é pra você ver uma vez só. Mas o problema é que uma obra tem que ser completa por si só. Então, mas ela é uma continuação. Ela é a continuação direta dos quadrinhos, né? Então, ela deixa claro isso. Então, você precisa saber de alguns acontecimentos, né? Assim, tem vários pequenos signos na série que ela te coloca e ela simplesmente não explica direito. Nós temos uma chuva específica da série que ela é mostrada algumas vezes e você fica assim,
por quê. Se você não tiver o contexto anterior, você simplesmente não sabe. Mesmo tendo visto o filme, você não vai entender aquele contexto. Você não pode colocar isso como um defeito, porque você sabe do que se trata. Exatamente. Não é defeito pra mim. Pra mim não é um defeito. Tá bom, mas eu acho... Pra quem for que vai buscar. Tanto que eu tô sugerindo essa série para as pessoas, e eu tô falando assim, ó, antes de assistir a série, no mínimo, assista o filme e saiba isso aqui sobre o final do filme, ó. Isso aqui é diferente lá. Lá acontece isso. Porque se a pessoa assistir o filme, é a base que eu tinha, que era o filme, e souber que o final do filme foi alterado em relação aos quadrinhos, e a série ela se passa após os quadrinhos, então você precisa saber o que acontece, qual que é a mudança, qual que é o plano do Ozymandias, né? Sim. Porque o plano do Ozymandias é diferente no filme para os quadrinhos, e eu achava o final dos quadrinhos inferior ao final do filme, porque eu achava que o final do filme corrigia o final dos quadrinhos. Vendo o Watchmen e relendo os quadrinhos, eu reli eles antes de ver a série, e eu acho que o final dos quadrinhos é completamente genial e único, e o final do filme, ele peca empobrece um pouco o final dos quadrinhos, e isso é um problema então, mas dá que meio que a série Watchmen mostra pra mim melhor. Dá pra entender isso porque seria muito difícil de mostrar essa conclusão cinematograficamente e o custo talvez seria muito grande, eu acho que é pior. Eu acho que o Zack Snyder ele empobrece mesmo, sabe? Assim, ele usa... É porque ele simplifica muito, né? Exatamente. No final dos quadrinhos, o Alan Moore, ele gasta muitas páginas... falar esse final, não é? Você acha um problema? Eu acho que não é um problema, não. Eu acho que é bom pra contextualizar a série. No final dos quadrinhos, o Ozymandias cria um plano de fazer um monstro horrível e completamente surreal e teleportar esse monstro para um grande centro urbano, que no caso é Nova York. Sim. E esse monstro surge lá com uma energia que eles chamam lá de energia de Tachyons, que é uma energia que existe dentro do universo de Watchmen, enorme, e isso causa a morte dessa criatura, a morte prematura dela, e consequentemente a morte de todas as pessoas que estão em volta dela. Sim, ele mata milhões de pessoas, mas com um plano maior. Essa criatura parece uma lula gigante, a aparência dela parece uma lula gigante, e isso é importante para a série. E ela tem DNA de lula nela, e ela é feita nos quadrinhos por um grupo de cientistas Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Até no universo dos quadrinhos, escrito lá há 30 anos atrás, lula era o problema? Tirei da linha de raciocínio. Bem, o Ozymandias sequestra, entre aspas, alguns designers, alguns desenhistas, alguns cientistas, alguns escritores de horror, para que juntos eles criassem uma criatura verossímil o suficiente e incrível o suficiente para demonstrar e assustar. Pessoal, eu vou ter que fazer um pequeno corte e a gente já volta. Então, nós temos essa lula gigante que causa esse distúrbio na cidade, e esse distúrbio tem consequências 30 anos depois, sabe? Quando a série começa, esse evento específico dos quadrinhos ainda influencia esse mundo. E no filme não tem esse final, é um pouco diferente, é essa versão que a série abraça. A versão dos quadrinhos é a versão que a série abraça. E a série começa desse ponto. Já fizemos um aperitivo da série aqui anteriormente, para quem assistiu, e vamos dar o nosso patamar final sobre o que eu acho da série. Vamos tentar falar assim, ó, sem spoiler. Sim. Eu acho a série quase perfeita. Eu também. Eu acho assim, dentro da minha ignorância, eu acho a série perfeita. Por quê? Ela não fica deixando ponta solta, né? Ela é fechada dentro dela mesma. Ela é fechada. Talvez eles façam até uma segunda temporada, mas não. Eu gostaria que não. Eu também gostaria muito que não. Quando acabou assim, eu falei, nossa, podia não ter outra temporada, né? Se acabar aí, tava perfeito. Concordo. Eu acho que é brilhante o que eles fazem de trazer para os dias atuais algumas questões, né? Aquela questão de briga racial, toda a série está dentro dela. Eu adoro uma coisa do primeiro episódio ser usado lá no último episódio, o elemento, né? Aquele elemento assim que no final, né? Então, assim, é o que fecha a série. Exatamente, uma coisa que acontece no comecinho. Nós citamos aqui o final de Vingadores Ultimato, né? Usando uma frase dita no primeiro filme
do MCU. E eles fazem isso em Watchmen, só que eu acho que eles fazem o Watchmen ainda mais preciso e melhor, porque eu adoro Vingadores Ultimato, né? Eu acho a conclusão perfeita para a história e é ótimo quando isso acontece, né? sim, quando você vai assistir o final de uma obra e você, beleza, isso é incrível. Sabe aquela sensação que você ficou no final de Game of Thrones? Que você ficou assim, eu teria feito melhor, isso aqui teria ficado melhor se tivesse ficado assim. Ou quando você assistiu Star Wars, Ascensão Skywalker, você falou, isso aqui teria ficado dessa forma, teria ficado bem melhor. E o ótimo você não tem essa sensação. O final, ele, algumas pessoas podem não achar perfeito, é que pra mim, ele é perfeito. Pra mim, aquela obra é uma coisa que nós discutimos aqui, por exemplo, sobre o final de Parasita, em que o Fabiano não gostou. E depois de assistir, eu falei, beleza, eu acho que esse é o melhor final que poderia existir pra essa obra. E eu acho isso de Watchmen. Eu acho que o final de Watchmen é o melhor final que poderia existir pra essa obra. Qual que é o probleminha que tira um pontinho? Pois é. Eu tenho alguns problemas ali no meio. Ele começa a desenvolver personagens, é, como o Homem Espelhado, é, e ele não conclui muito bem esses personagens. Então, você sabia que tem conteúdo para você buscar fora? Pois é, como eu disse várias vezes, uma obra tem que ser completa dentro de si mesma. Eu gosto quando a obra é completa. Eu associo que eu acho que algumas pessoas vão apreciar melhor uma obra já tendo um conhecimento prévio sobre algumas coisas, e eu acho que isso é ok, isso é ok, mas uma coisa não ser concluída e ser concluída fora da obra, eu já acho um problema. Eu assisti essa série acompanhando os vídeos da Mikan e do Michel Aroco que eles estavam fazendo. Sim. De falar sobre o episódio e falar teorias, né? Sim. Teorias dos fãs. E é muito legal assistir dessa maneira e você está esperando que uma coisa aconteça e aquilo acontecer. Então, assim, eu acho que isso, se alguém conseguir assistir dessa forma, né, assistir acompanhando o mundo externo, né, talvez esses vídeos sejam uma solução. Talvez para a gente aqui no Brasil é a melhor solução, com certeza. Sim, eles te contextualizam melhor, apesar de você não viu os quadrinhos, eles contextualizam muita coisa. A Mikan é muito boa, eu gosto bastante dela. Muito boa. E, assim, a personagem da Regina King, ela cresce de uma maneira absurda, e o que é muito estranho porque ela aparece no episódio e no outro ela não aparece, e, tipo, desenvolve outro personagem em outro episódio, e parece muito que você está lendo um quadrinho do Alan Moore. Isso é muito interessante. Os quadrinhos do Alan Moore, por exemplo, o primeiro quadrinho é sobre um personagem, e depois o outro quadrinho é sobre outro personagem, e o outro quadrinho é sobre outro, e as histórias dele vão se entrelaçando à medida que a série vai desenvolvendo, e meio que aqui na série você vê um repeteco desse tipo de narrativa sendo colocado na série, e isso funcionando, sabe? Funcionando muito bem, né? E é incrível, tipo, muitas das cenas pareciam muito que eu tava vendo a maneira do Alan Moore escrever seus roteiros dentro da série. E eu acho que isso me passou uma impressão tão boa dela. Pode ser que eu tenha ficado maravilhado mais por isso, e que nem seja tudo isso a série, mas esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas colocadas na série, e até a maneira de contar a história me agradou profundamente. Sim. Então, assim, pra mim, essa é uma série nota 10. Eu gosto de tudo. E eu daria 9. Como eu falei, eu acho que é uma série desse combatendo de si mesma. E olha só, pessoas, eu sou completamente fascinado por Watchmen. E eu sou muito purista. E eu acho que a série homenageou tão bem essa obra que eu queria dar nota 10 pra ela. Eu quero dar nota 10 pra ela, porque eu gostei muito, mas eu não consigo, porque, como eu disse, a obra não é completa dentro de si mesma. Ela é completa pra mim. Eu, Danilo, que tem uma base muito grande disso, conseguir absorver o que o conteúdo queria. Mas tenho certeza que pessoas que não têm essa mesma bagagem não vão. Sim. E eu acho isso um problema. Aceitável. Aceito a sua sentimento de um ponto, mas pra mim é a melhor série, assim. Eu tô considerando ela como uma série, eu acho que não vai ser uma minissérie, apesar de que eu queria que fosse. Eu também queria que fosse. Mas eu acho que não vai ser, eu acho que vai ser uma série. Acho que vamos fazer pelo menos mais uma temporada. E aí seria a melhor série desse ano. Uma vez eu tive uma discussão em relação a isso, o quanto que primeiras temporadas de série, elas levam vantagem sobre outras séries, né? Então, você pegar uma primeira temporada de série, vou dar um exemplo aqui, Mr. Robot.
Mr. Robot ela é tão fechadinha dentro de si A própria. primeira temporada pra mim é nota 10. É incrível. Perfeita, né? É perfeita. E aí equivale a uma minissérie, né? Porque a segunda temporada normalmente você já tá ali, não sei o que, é diferente. Então, essa é uma dessas grandes primeiras temporadas, Sim. né? Eu falei, Fabiano, que esse é um problema às vezes, porque assim, quando um showrunner, alguém, um criador de série, ele vai apresentar a série para o estúdio, ele tem a ideia da série e ele está trabalhando essa ideia há 4, 5 anos, sabe? Sim. Ele já está desenvolvendo isso há muito tempo para mostrar aquela primeira temporada. Eu acho que muitas vezes não. Eu Sim. canso de ver caso de série que o cara começa com uma ideia inicial e fala, ó, eu tenho uma ideia inicial aqui, ó, vamos começar a trabalhar isso aqui, ó, depois a gente vê para onde a gente vai. Quer um exemplo? Lost ele é totalmente perdido. Joga um monte de ponta que não consegue amarrar depois. Sim, mas a Lost, claramente, quando você vê em retrospecto, não é uma série boa. Não é. Se você via na época, você ficava maravilhado. Olha aí. Mas quando você vê em retrospecto, você percebe que há as falhas da série. Mas, por exemplo, a primeira temporada de Mr. Robot, você não consegue ver isso. Mas você consegue ver vários defeitos na segunda temporada, porque você percebe que o Sam Esmail, ele não teve o mesmo tempo hábil de fazer a primeira para fazer a segunda. Não, então a terceira. Uma por ano. Exatamente. Você é apressado, as ideias não fluem, às vezes você tá com bloqueio. E aí? Não tem muito que você pode fazer. Você vê a queda que tá tendo em The Handmaid's Tale, que era fantástica. A primeira temporada é maravilhosa, é genial, e as outras são, sabe, vai descendo. São boas, né? Eu acho não ficou ruim ainda, mas eu acho apenas boas. Watchmen, nota 9, nota 10, 9,5. provavelmente a melhor série do ano. Talvez. Se for série, se for minissérie, aí concorre forte com outras, né? Vamos falar agora sobre um filme. Eu ia falar sobre Os Aeronautas da Amazon, mas eu estou passando bastante do tempo aqui. Então eu não vou falar essa semana sobre Os Aeronautas. Então, se der falar semana que vem, você assiste pra gente falar. Você assistiu já? Não vi ainda, mas até semana que vem eu assisto, eu consigo acompanhar. Sim. Então, a gente comprometido The Mandalorian e Watchmen. Consegui terminar. Muito bem. E adorei, valeu muito a pena. O filme é curto, o filme tem 2 horinhas, rapidinho você mata. O último conteúdo então que a gente vai explorar hoje vai ser o filme, a grande estreia da semana, na nossa opinião, que é O Farol. Se não é a grande estreia em número de salas, com certeza a importância para nós por ser um dos filmes aí cotados ao Oscar. Danilo, o que você achou de O Farol? Pois é. Eu tenho um grande carinho por filmes em que tem poucos atores em tela. Sabe? Também. Porque dá muito trabalho para os atores, sabe? Você consegue analisar a atuação dos atores de maneira muito melhor. Às vezes, quer ver um exemplo? Laura Dern em História de um Casamento. Ela tá lá no filme, e ela é incrível no filme, mas ela tem pouquíssimas cenas. Eu já tô achando que ela tá fazendo sempre o mesmo papel, hein? Talvez. Mas você percebe que você acha aquela cena genial, e é uma cena genial, mas é aquilo, sabe? Aqui em O Farol você vê 2 pessoas atuando por 2 horas em tela e elas têm que ser boas o tempo todo. Sim. Primeiro eu vou contextualizar o que é O Farol. O Farol, o mesmo diretor de A Bruxa, Robert Eggers, que era o primeiro filme dele. Sim, né? O primeiro filme. O cara começou estreando com A Bruxa. Isso. Então, o filme, pra quem não viu, é um dos melhores terrores aí dos últimos anos. Sim, né? Com certeza. É um bom filme de terror. Quem gosta de terror, principalmente. E as pessoas não gostaram desse filme, né? Muita gente. Esse filme dividiu. Porque ele não é um terror tradicional. Aí não vai ter jumpscare, aí não vai ter um monstro te assustando, aí não vai ter uma perseguição, sabe, do monstro para te matar. Ele não tem isso. Sim. Ele é pura tensão. Ele te deixa tenso o tempo todo com a situação que está sendo passada ali na tela. Eu diria que é o Midsommar desse ano. Sim. Não é isso? Sim. Esse ano também teve um filme de terror chamado Midsommar, que também dividiu as pessoas. Aliás, eu acho esse superior. Você acha Midsommar melhor do que A Bruxa? Acho. Eu discordo, eu acho que A Bruxa é melhor. Mas, em retrospecto, eu acho Hereditário, que é do David Yates, que é esse diretor. O mesmo diretor de Midsommar. Eu acho Hereditário melhor do que Midsommar. E acho também. E acho A Bruxa melhor do que Midsommar. Bom, então é um diretor assim, relativamente iniciante. Sim. Aí ele colocou em cena o William Dafoe, o nosso eterno Duende Verde, né? E
O Vampirinho que Brilha. Robert Pattinson. Robert Pattinson, o futuro Batman. Inclusive, ó, Batman. Em homenagem a Robert Pattinson. E é só os dois em cena. Então são dois atores. Para quem tem alguma dúvida sobre o talento, igual o nosso amigo Danilo, você ainda tem dúvida sobre o talento do Robert Pattinson? Tem. Eu tô sendo só birrento porque ele tá inacreditável nesse filme. Inacreditável. Ele tá maravilhoso. Assim, nossa, tem uma cena. Ambos. É porque o do Willem Dafoe já tava esperando, sabe? Tipo, não é uma surpresa ele tá bem. Quando ele fala daqueles discursos, não tem um discurso que ele faz enquanto tá sendo passado por uma situação muito tensa e ele continua com os discursos dele que eu não entendo como aquela cena foi feita. Por sinal, eu vi uma entrevista dele e perguntaram pra ele qual a cena mais difícil que ele fez na carreira dele. E ele falou que foi aquela. E eu compreendo. E eu não entendo como ele conseguiu extrair tanta voracidade, sabe? Não, e o texto é longo. Sim, o texto é longo. Difícil. Boa parte dele sem corte. Assim, tem umas coisas no filme que a gente tem que pontuar aqui. Além do filme ser em preto e branco. Sim. Além do filme ter apenas 2 atores. Não é widescreen. Exatamente, ele é 3x4. E ele usa muitas técnicas de edição de filme antiga. Para quem não entendeu isso, o filme ele não é retangular igual às nossas televisões novas. Ele é quase quadrado. Igual às nossas televisões antigas. Sim. Ele usa várias técnicas de edição de vídeo que eram usadas quando os filmes eram filmados em preto e branco na década de 40 e década de 50. Por exemplo, nós temos uma técnica chamada filtro de cor, que ela só existe em televisões, em filmagens em preto e branco. Quando você quer mostrar várias feições do rosto de um ator, você pinta algumas feições de uma cor que a câmera não consegue ver sob um espectro de luz. Então, você coloca um filtro na frente da câmera e você realmente coloca um pedaço de plástico na frente da câmera e esse pedaço de plástico vai ressaltar essa cor que você pintou no rosto do ator para poder você conseguir extrair uma nova expressão daquele ator. A questão é, mais do que filmado em preto e branco, igual quando eu vou editar esse vídeo, tem a opção lá nos nossos extras, né? Às vezes eu coloco em preto e branco. É simplesmente uma opção. Eu vou lá, clico em preto e branco e o negócio fica em preto e branco. Não é isso. Não é isso. Ele pegou uma câmera de filmar em preto e branco, uma câmera de filma em 3x4, em rolo de filme. Técnicas de filmagem em preto e branco. Sim. E filmou. Ele filmou em rolo de filme em 2019. E tipo, ele não fez isso igual o Nolan faz em filmar em rolo de filme para extrair mais do analógico. Não, ele filmou porque ele queria filmar como os filmes eram feitos na década de 50, na década de 40. Sim. Com técnicas daquela época. Então, eu acho que tecnicamente o filme é perfeito. Então a gente falou sobre os atores, que são algo como fora do comum. Fora do comum. Simplesmente maravilhoso. A fotografia do filme é fantástica. Aí, agora vamos para o que mais importa, o conteúdo, roteiro. Assim, para começar, na verdade, era muito melhor que vocês estivessem tentando ver esse filme sem saber de tanta coisa que a gente está falando aqui. Talvez fosse melhor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos não prolongar muito, vamos só tentar falar o que a gente achou, porque acho que talvez a gente vai tirar um pouco da experiência das pessoas, se a gente ver aquelas coisas, né? Se eu souber sobre o filme, melhor. Acho que sim. Esse filme, você precisa absorver ele. Confie na gente que o filme é bom. Eu tenho alguns problemas com esse filme, né? Mas não é nada da parte técnica. Eu acho que tecnicamente esse filme é perfeito. Se ele tem algum problema, é um pouquinho ali, coisas que me incomodam um pouco, né? Bobaginha minha. Eu não posso colocar esse filme, por exemplo, como um dos 10 melhores do ano. Não posso. Eu acho que tem vários filmes que eu assisti esse ano superior a esse filme. Vários. Eu concordo. Né? Mas é um filme obrigatório? Eu acho que é. Eu acho que as pessoas elas têm que assistir esse filme. Eu acho que as pessoas têm que assistir esse filme. Eu acho que ele é inacreditável. A existência dele é inacreditável. Quando fizemos o nosso Spoiler Cup sobre filmes de Oscar, nós citamos O Artista, que é o vencedor do Oscar de 2012. Isso. Que é um filme preto e branco. Um filme que tenta imitar uma estética também de filme antigo. Porém, ele é chato. E eu não gosto de ver filmes chatos. Desculpa as pessoas. Eu sei que tem o cinema arte que tem que... Olha, eu acho que tem algumas partes desse filme que eu acho um pouco chato, hein?
Eu não. Não. Eu tava completamente tenso o tempo todo, preocupado o tempo todo. O problema é que o filme, ele me causou a sensação que ele queria causar. Sim. Ele queria me deixar tenso e apreensivo pelos personagens. E isso foi o que ele causou. Ele me deixou tenso e apreensivo o tempo todo. Eu tinha medo de qualquer um dos dois morrer a qualquer momento. E eu achava essa sensação maravilhosa. Eu acho Sim. que isso que ele fez é completamente genial. Sim. E isso se complementa no final do filme, que é estupendo, sabe? Eu acho que assim, pra mim, a conclusão final desse filme é um filme nota 8, né? Ele é tecnicamente nota 10, né? Você precisa ver esse filme só para ver o Willem Dafoe e o Robert Pattinson. Você precisa ver essa fotografia em preto e branco. O que esse diretor é maluco. Você precisa ver isso. Então isso é nota 10. Ele não tem condições. Olha só, de produção. Cara, eu pesquisei a produção desse filme e tem umas coisas malucas. Eles construíram aquela ilha do zero. Tipo, eles montaram o farol, construíram as cabaninhas em volta, eles construíram o cenário inteiro pra eles conseguirem. Mas não pintaram direito o farol, não, né? Não. E aquela tempestade que eles passam aconteceu de verdade. Eles filmaram naquelas condições climáticas. Caramba. Então, assim, tudo no filme é completamente maluco, sabe? Essas técnicas de filmagem que o diretor tá muito, muito concentrado, ele quer muito passar veracidade no que ele tá fazendo, e ele faz de tudo pra isso. Sim. E ele consegue, na minha opinião. Nota pro farol? Eu diria, eu vou dar nota 8 pro farol, porque algumas coisas nele me incomodaram. Sim. Mas isso é uma nota pessoal. Se eu fosse pensar em qualquer outra pessoa assistindo esse filme, eu daria nota 9 ou 10. Então, isso acontece às vezes, né? A gente tem a nossa nota e tem a nota Sim. que a gente imagina que as pessoas vão dar. Sim. Igual aquele filme que a gente estava falando essa semana também, né? Que é a mesma situação. Então, Farol, um filme obrigatório, vocês têm que assistir. Está em cartaz nos cinemas e assistam. Só assistam. Pessoal, então, acabou o nosso programa, nós falamos por aqui. O que eu fiquei devendo? A gente às vezes passa rápido pelo nome dos filmes e a gente talvez não dá aquela enfatizada. Então eu vou repetir aqui os filmes que a gente estreia essa semana: Frozen 2, O Caso de Richard Jewell e O Farol. O Farol foi o filme que a gente fez a avaliação. Na Netflix chegou Spin-Out, Messias, O Vizinho, Drácula, N com E. Na Amazon chegou Peterloo. Na Globo chegou Mandiba, na Stars Play chegou The Capture, e eu fiz as avaliações de O Vizinho, Messias, Spin-Out, avaliações de The Mandalorian, The Morning Show, Watchmen e O Farol. Acho que é isso. Acho que foi isso. Foi um ótimo programa, um programa longo. Desculpem de novo, pessoas. Mas ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Essa semana traremos os conteúdos aí ao longo da semana no nosso canal, então se você puder clicar no sininho, você vai ser avisado quando chegar conteúdo novo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, avisa pra gente que você chegou até o fim, porque a gente não sabe quantas pessoas, a gente vê lá a média de que as pessoas assistiram, mas a gente não sabe quantas as pessoas que assistiram até o fim. Então, se você estiver ouvindo no Spotify, faz um favor pra gente, que não dá pra comentar aí, né? Abre o YouTube lá, localiza esse vídeo, é o SpoilerCast #0. É o nosso programa 8. Hashtag 08. Spoilercast hashtag 08. Entra lá e faz um comentário. Fala qualquer coisa. Manda um coraçãozinho. Faça qualquer coisa pra você dizer que você chegou até aqui. Avisa a gente. E é isso. É isso. Quarta e sexta tem vídeo no YouTube. Pequenos conteúdos aí que a gente tá preparando pra vocês. Até mais, até a próxima.